Tairan, muito bom dia, queridos irmãos. Agradeço muito a Suane a oportunidade de estar aqui, de termos essa casa, esse centro maravilhoso há tantos e tantos anos, servindo, nos dando essa chance Ele nos deu essa grande chance de ter aqui esse templo sagrado, esse solo sagrado, que não é diferente de Prachante Nilayan, como ele mesmo diz, né? Na verdade, a verdadeira Prachante é dentro do nosso coração, né? Mas aqui é onde a gente... É uma forma, né, de exercício, onde a gente tem essa oportunidade de trabalhar isso, né? Então, eu reconheço muito isso, né? Por isso que eu agradeço muito a Suane também, da gente ter aqui esse local tão perto da maioria de nós, né? E é algo assim que a Sangha, né, o satsang, é muito importante, impressionante. Eu estava refletindo muito isso, porque ontem a gente teve na Escola Sai, nós tivemos também o satsang, na inauguração, né, do ano, vamos dizer assim, uma abertura, onde a gente oferece a Deus esse ano letivo, agradecendo a escola, que também é outro solo sagrado, uma oportunidade uma plantação ali de várias sementinhas, né, de valores humanos, de crianças que vão ser jovens, depois adultos. E Sai Baba dá muita atenção para os jovens, né? Fala muito da importância dos jovens na sociedade, das crianças, dos jovens, que é quando as pessoas têm que aprender. Esse é o principal. Tem pessoas ainda que acham que deixa isso para mais quando tiver com mais idade, quando tiver aposentado, mas é um grande erro isso. Na verdade, tem que começar o mais cedo possível, né? As Escrituras Sagradas falam que o ideal é dentro da barriga da mãe, que a criança já escute mantras, já escute as palavras divinas dos mestres. Isso tudo faz uma grande diferença. Muitas pessoas não percebem, né? Mas tem alguns exemplos lá em casa também, do meu sobrinho, do Igor. Ele já cansou de falar, poxa, às vezes eu tive a oportunidade de fazer uma coisa ali que não era 100%, mas eu lembrava lembro das aulas da Balvicas lá no centro, e a família também, né, que tem ali aquela criação, e aí eu deixei de fazer aquilo, não. Então, você vê a importância que tem, né, de ter a criança ter um contato com a arte. E eu trouxe aqui umas reflexões em que Sai Baba nos fala justamente sobre isso, né, sobre os jovens, né. Aí eu trouxe aqui duas passagens do Sátima Shiva Sundaram, do segundo livro, que é a biografia de Swami, né? Para quem não leu ainda, a gente recomenda muito essa leitura. É um livro muito sagrado, que fala das atividades de Satya Sai, como que ele desempenhou ali todo o trabalho, né, da vida dele. Claro que são 5 ou 6 livros, traduzido para o português são 5, eu acho até que tem o 6, mas assim, é um grande resumo, né, claro, porque a gente colocar tudo ali que Sai Baba fez, falou, não existe, né, não tem como. São muitos e muitos anos de tantas vivências, experiências, mas é um livro assim que eu recomendo muito. Eu já li todos a primeira vez, aí agora estou lendo a segunda vez, porque a gente está participando lá no canal Era do Avatar, do nosso irmão Betinho, e toda vez por mês a gente tem essa live. Então é um livro assim que é imprescindível, né? Principalmente para nós, devotos Sai, ou aqui membros do centro, é muito importante que a gente leia, que a gente tenha contato, né? E foi escrito também, eu considero ele um grande santo, né? O Kasturi, os primeiros livros ali foram ele que escreveu. E foi toda uma preparação, né? Sai Baba demorou assim uns 15 anos para realmente dar o sinal verde para ele escrever esse livro, porque ele falava que ele tinha que realmente experimentar, ele tinha que vivenciar aquela mensagem para ele poder, né, com um grande, assim, um sentimento, né, verdadeiro, ele pudesse escrever aquilo ali. Porque imagina que é
responsabilidade muito grande, né? E foi autorizado por Sai Baba, abençoado por ele. Então é um livro assim realmente magnífico. E esse livro não fala só da história de Sai Baba, mas tem muita passagem dele, da mensagem dele, né? Então, por exemplo, Kasturi conta, Sai Baba estava fazendo uma turnê pelo estado tal da Índia, e aí ele conta o que Sai Baba falou ali, né? Então são trechos de vários discursos também. Então é um livro muito completo, que ele fala da história e traz a mensagem também de Sai Baba. Então aqui ele começa, só uns trechozinhos que eu acho muito bacana a gente refletir. Estava até conversando isso com o Palmeirim na semana passada, que cada um tem uma particularidade, né, em relação à espiritualidade ou ao certo tipo de texto, de estudo. E o que eu sinto que mais me toca é quando o guru, o mestre, ele nos fala assim diretamente, né? Eu particularmente eu gosto muito quando ele nos diz como agir, nos fala realmente como a gente deve se comportar na sociedade, né? Porque eu acho que esse é o verdadeiro impacto, né? Como que a gente está vivendo na sociedade, o que a gente está compartilhando com os irmãos. Então, tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, a gente está deixando uma marca. A gente está deixando ali uma marca na nossa família, no nosso grupo de amigos, aqui no centro, no trabalho. Então eu vejo que a espiritualidade, o principal, né, realmente é o dia a dia. Todo momento, cada segundo da nossa vida, Sai Baba fala isso, igual a questão do ano novo, né, que muitas pessoas esperam a virada do ano, não, porque quando virar o ano eu vou, né, fazer isso, vou fazer aquilo, são tantas promessas, e ele fala que isso realmente é uma grande ilusão, nessa virada de ano, ou aniversário, né? O sábio, ele nem comemora aniversário, ele nem liga para isso, porque ele sabe que é só a vestimenta, né, que está ali cumprindo um ciclo também que foi, vamos dizer assim, dado pelo homem, né? Foi organizado pelo ser humano. Então, vai muito além, né? E aí ele diz que cada segundo, na verdade, cada segundo é vamos dizer assim, um ano novo, uma vida nova, né? Então, cada segundo é uma oportunidade que a gente tem de viver a mensagem dele. E eu reflito muito isso na minha vida, eu cobro muito isso, de como que a gente realmente não pode perder a oportunidade de servir, perder a oportunidade de seguir o que o mestre fala. E se a gente for parar para pensar, tudo que a gente faz na vida, cada situação que a gente se encontra, a gente tem a oportunidade de colocar o ensinamento dele em prática. Isso é interessante. Então, em qualquer área da sua vida, em qualquer fase que a gente tiver, a gente pode e deve seguir o mestre. E ele fala que esse realmente é o caminho da felicidade. Então, ele fala, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida de bem-aventurança, siga o mestre. Então, aqui Sai Baba, ele, do livro Satya Shiva Sundaram, no segundo capítulo, segundo livro, eu peguei um trechozinho aqui que ele estava falando com os alunos da faculdade, né? E ele pediu que esses alunos aprendessem os princípios do Sanatana Dharma, que a Sanatana Dharma é a religião eterna, né? A religião inata em cada ser humano, inata na humanidade. E aí ele disse assim: conste esses princípios ou não no currículo, vocês devem fazer de tudo para seguir esses princípios, o Sanatana Dharma. E ele coloca aqui: pratiquem pelo menos os primeiros passos do sadhana. Meditação, palavras doces, controle dos sentidos, recitação do nome de Deus, leitura das escrituras e serviço social. Então veja aqui, ele já nos dá esses 6 passos magníficos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? O silêncio, a gente buscar cada vez mais observar, né? Evitar falar muito, porque até ele diz que quando a gente fala muito, a gente acaba falando coisas que não deve falar, a gente acaba às vezes falando besteira ou falando mais do que deveria. Então, na dúvida, ele nos recomenda a praticar o silêncio, né? Deixa as coisas esfriarem, deixa acontecer, se for o caso, para depois falar, pensar muito antes de falar. E quando a gente falar, aí ele nos diz aqui sobre
as palavras doces, né? Sai Baba reforça muito isso, ele enfatiza muito isso, de falar sempre doce, suavemente. Por mais que às vezes a gente vai estar dando ali uma bronca, vamos dizer assim, ou o que quer que seja, a gente tem que ter esse cuidado. E mesmo que a gente saiba que não vai agradar sempre, ele nos diz que a gente tem que fazer o máximo para falar doce, falar suavemente, evitar gritar também. Isso é algo que, principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem essa mania de fulano, aí chama a pessoa lá de longe. Ele fala que isso desarmoniza, né, a energia. Então a gente deve buscar sempre pensar um pouco antes, né, de falar, de gritar. E de palavras ásperas também, palavras ruins. Ele diz isso claramente: não fale palavras ruins, palavrões. Então a gente pode colocar aí. Foi algo assim que eu pedi muito para ele também. E eu tive essa transformação muito grande na minha vida de fazer esse trabalho interno, né, de evitar palavras chulas, esse tipo de coisa, que principalmente quando você é jovem, né, você cresce ali naquele meio de escola, de faculdade, a maioria das pessoas só falam besteira. Então eu me cobrei muito isso, né, de trabalhar isso cada vez mais, porque é uma grande responsabilidade. É isso que eu sinto, né, por isso que eu me cobro. Eu vejo como uma grande responsabilidade da gente, poxa, se eu quero ser devoto de Sai, e aí ele diz claramente, devoto de Sai Baba, o aspirante espiritual, ele age assim, 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 assado. Por isso que eu gosto muito dessa parte. E aí ele diz: evitem a recreação debilitante e sem propósito. Né? Olha que interessante. Evitem a recreação debilitante e sem propósito. Né? A gente perde tempo também com tanta coisa boba, tanta coisa que às vezes é até prejudicial para a gente. Né? A gente perde horários de sono ali, rede social. Então, assim, eu vejo no meu caso, dos jovens, são tantas e tantas horas perdidas ali que a pessoa fica ali rolando, né, o feed ali das redes sociais, ou vendo stories. E, assim, se for parar para ver, a maioria das coisas é só bobeira. Não é que não pode fazer isso, mas ele está falando aqui: evite a recreação debilitante sem propósito. Então, até para a gente, se for ter uma recreação, que a gente tente: eu vou assistir um filme, vou ver uma série. Será que tem alguma série, algum filme, né, com tema espiritual, ou alguma coisa mais próxima? A gente tentar casar e estar cada vez mais conectado e sempre conectado. Ele também falou: mantenham sua saúde intacta seguindo hábitos saudáveis. E aí eu pego aqui uma outra parte do livro, em que ele fala sobre essa questão da saúde, do corpo, né? E aí entra também aquele programa dos limites aos desejos, que é muito forte. Sai Baba reforça muito. E aí ele disse assim: quando você acredita que é o corpo exigirá de você mais alimento, mais variedade na comida, mais atenção com a aparência externa, mais cuidado com os confortos. Grande parte do alimento hoje consumido é supérfluo e, sem dúvida, danoso. Então veja aqui, né? Então tudo que, na verdade, toda a concentração que a gente coloca ali no nosso dia a dia, coisas simples que a gente nem percebe, se a gente for parar para analisar, é por conta dessa identificação que a gente tem com o corpo, né? Não, eu tenho que comprar mais roupa, eu tenho que ter um armário ali. Tem roupas, às vezes, que as pessoas nem usam. Estão ali querendo comprar mais e mais e mais e mais. Aí entra a questão do limite aos desejos. Será que realmente eu preciso ter tanta roupa? Tem pessoas que nem não pode repetir nunca uma roupa, não pode ir no mesmo lugar com a mesma roupa, né? Então isso vira aí o que ele está falando. Quanto mais a gente se identifica com o corpo, mais a gente vai buscar esse tipo de consumo exacerbado, né? O limite aos desejos, ele entra em vários aspectos da vida, né? Em relação ao dinheiro, à energia, ao tempo. Então é algo que a gente tem que estar o tempo todo atento, né? Porque a gente é bombardeado com esse consumismo, você está correndo atrás ali às vezes você tem a oportunidade de até questão de emprego, né? Você pode ir para um emprego que você vai ganhar mais, mas você sabe que, sim, você não vai ter vida praticamente, né? Você não vai ter tempo para viver a sua espiritualidade, ou vai ser muito mais difícil. Será que vale a pena? Então são coisas que a gente tem que pesar, né? E sempre colocar
em primeiro lugar a espiritualidade. Claro que a gente tem que ter ali o mínimo de conforto, né? Não é isso que Sai Baba fala, mas a gente tem que ter cuidado com esse aspecto, porque senão a gente se perde, né? A gente acha que tem que dar o máximo de conforto para o corpo, né? E quando a gente vê, a gente está se concentrando tanto no corpo e não está prestando atenção no espírito, né? No que é eterno e transcendental. E essa questão da alimentação também, né? Como que é interessante isso. A gente cada vez mais quer ali, busca, o tempo todo tem que estar uma variedade enorme, né? É justamente para agradar o paladar. O Sai Baba, ele falava que a alimentação ela tem que ser somente para manter o corpo, né, saudável. Então a gente muitas vezes perde um tempo ou vai ali, busca fazer tantas outras coisas que você vai gastar um tempo enorme, uma energia enorme, né? E são coisas às vezes que nem são tão saudáveis. E aí a gente está colocando tanto foco, né, no corpo, e aí você perde muito o eixo, né? E ele continua aqui. Aí o Castulli fala assim, Baba, ele considera que o sistema de educação seguido hoje nas escolas é pernicioso aos melhores interesses das crianças e da comunidade. É algo que o Palmeirinho tanto fala aqui também, né? O Castulli, naquela época, olha só. Da Índia. E da Índia. Imagine hoje em dia, né? Tudo que a gente vê, tantos conselhos contrários, né, à verdadeira educação que Sai Baba reforça sobre a moral, a ética. E aí Sai Baba fala assim, forçam mais informação e passam menos inspiração para buscá-la. Ou seja, né, joga tanta informação e não dá a visão para aquela criança, para aquele jovem, dele buscar, né, a inspiração, dele ter a inspiração de buscar a informação. E ele diz aqui, habilidades são adicionadas e virtudes são subtraídas. O respeito pelos textos sagrados, pelos sábios e lugares santos diminuiu. E como consequência, o respeito pela terra que os produziu também declinou. Então tudo é em sequência, né, em cadeia. Então tudo começa lá de baixo, né? Se o jovem, se a criança, se a gente não passar isso, né, não mostrar essa visão da vida, o comportamento, né, o quão importante que é isso, as pessoas se perdem, né? E aí vai um ciclo vicioso. Nem os pais pensam sobre esse assunto direito, praticam, imagine as crianças, né? Então essa é a importância dos valores humanos. E aí também no Sadhya Shima Sundaram, eu achei isso aqui muito interessante, gostaria de trazer aqui rapidamente, em que tinha um que ia ser feito, né, naquela época lá, e aí as pessoas estavam muito preocupadas com um eclipse do Sol que iria acontecer, né, naquele dia. E aí todo mundo ficou muito preocupado, que meses falando daquele eclipse que ia acontecer, como que vai ser, e não sei o quê, e as pessoas ficaram se perguntando se o festival, né, se aquele ritual ia ser adiado. E perguntaram para Sai Baba se o ritual ia ser adiado por conta desse eclipse, né? E aí esse homem respondeu assim, não se preocupem quando algo acontece nos céus exteriores. Preocupem-se quando a sombra de alguma paixão tola, algum desejo obscuro, uma ganância maligna, um pensamento monstruoso lançar uma névoa sinistra em sua mente. Esse é o eclipse desfavorável que vocês devem evitar e se preocupar. Então, isso aqui é muito interessante, né? Eu vejo muito isso também, principalmente quando é virada de ano, né? Que o ano que vem vai ser assim, assado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí é o alinhamento dos planetas. É claro que os Vedas até falam, né, sobre a astrologia, a importância que tem. Não estou menosprezando isso de jeito nenhum. Mas é uma reflexão que a gente deve ter, né? E tantas pessoas que às vezes, não, eu tenho que fazer isso e aquilo porque vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, né? O alinhamento e não sei o quê. E aí Sai Baba fala claramente aqui, né? Você veja, sempre ele reforça a atitude interna, a reformulação interna, a transformação interna. A gente vai ter agora o Mahashivaratri,
daqui a pouco a Rosélia vai falar aqui rapidinho para a gente, é mais uma chance que a gente tem de estar aqui pedindo para o Senhor Shiva para que a gente tenha essa transformação, essa reformulação interna. A gente pode orar, claro, pela transformação de um irmão, a transformação de um parente, mas, gente, Sai Baba fala claramente, você tem que se transformar, a gente tem que se autotransformar, a gente tem que ter esse trabalho interno, e com isso a gente vai conseguir, com certeza, passar para as pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando ali com o senhor Luiz, ontem lá na escolinha, isso a gente estava falando dessa importância aqui do satsang. Nossa, tive uma conversa tão bacana com ele, tão assim, inspiradora, da questão de você estar focado na vida espiritual, de você ter disciplina, de você se esforçar. Então veja a importância da gente estar perto dos irmãos. É isso, Esse é o que o satsang nos dá, essa reunião com os devotos, com pessoas que estão buscando. Por isso é muito importante que a gente esteja aqui, que a gente não deixe de participar de qualquer atividade que tenha. Isso é uma chance que a gente tem muito grande. Então vai ter um Mahashivaratri, eu vou fazer de tudo para estar aqui, para servir, para que possa acontecer da melhor forma possível. As cerimônias todo domingo. Isso aqui é muito importante. A gente poder estar aqui, a gente poder estar, não só estar presente, mas tentar cada vez mais o que eu posso ajudar, o que eu posso estar me colocando aqui à disposição para que flua, melhore cada vez mais e mais. Olha quantos anos esse centro aqui está com as portas abertas para que a gente possa estar aqui nesse alto trabalho, essa autotransformação. Então eu penso muito nisso, a questão da gratidão, que o Palmeirim fala muito também. A gratidão, o que é ser grato? Eu sou muito grato a esse centro, a esses irmãos todos, essa inspiração que eu tenho aqui, Rosélia, Palmeirim, Betinho, meu pai, Regina, Pelô, devotos que estão há tantos e tantos e tantos anos aqui se esforçando, diariamente, toda semana, colocando seu empenho. Eu penso, nossa, eu sou grato a isso, e como que eu vou demonstrar essa gratidão? O Sai Baba fala, gratidão você tem que demonstrar, não é obrigado, é um sentimento. A gente tem que colocar, a gente tem que viver isso de forma intensa. Então, em qualquer oportunidade que a gente tenha de ajudar, de contribuir, que a gente faça isso, e sempre com essa atenção na reformulação interna. E falando dessa reformulação, já para a gente concluir aqui, aí agora eu trouxe um trecho também que eu estou lendo, o Satya Sai Speaks, Palavras de Satya Sai, que é magnífico também, são diversos discursos de Swami, e ali é puro néctar, Na verdade, tudo que Sai Baba, o mestre, fala é puro néctar. E aí, trazendo para essa parte do comportamento, que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço, e ele diz que a Sai Baba ele enumera aqui, nesse caso aqui, ele enumerou 16 pontos que um buscador espiritual deve ter. Como que o buscador espiritual ele deve agir? Qual deve ser o sentimento dele? O que ele deve ter como base? E aí Swami diz aqui, primeiro, ser pleno de devoção. Devoção, acho que é o primeiro passo, Quando a gente tem devoção, a gente vai ter esse sentimento de querer estar ajudando, de querer estar cada vez mais nessa entrega. Então, ser pleno de devoção. Segundo, estar preparado para apreciar o sofrimento. A gente fala muito isso aqui também, uma reflexão que a gente está o tempo todo fazendo, porque realmente o sofrimento não é fácil, É algo que é difícil e é algo que todos nós temos que lidar diariamente. A gente tem algum sofrimento, a gente tem alguma preocupação. E ele diz que, veja bem, apreciar o sofrimento, preparado para apreciar o sofrimento. E no sofrimento a gente tem a oportunidade de estar cada vez mais conectado com Deus, de ter essa conexão, de falar, Senhor, me ajude, me mostre o caminho, como que eu faço aqui. Então o sofrimento ele também nos dá essa oportunidade, a gente tem que olhar com outros olhos. Terceiro, ele diz, estar livre de apego ao transitório. A gente estava falando aqui, o apego ao corpo, o apego às coisas passageiras, tudo que a gente às vezes coloca tanto foco, tanta energia, tanto tempo, e algo que quando a gente menos esperar vai
se esvair, né, completamente, mas tudo que a gente faz para a nossa autotransformação, para o plano espiritual, é o que é eterno, né? Não vai se acabar quando a gente deixar esse corpo. Isso é uma continuidade, né? Não se perde, né? Krishna fala muito isso na Bhagavad Gita, é um trabalho que não se perde. Já o trabalho material mundano, que também é importante, a gente em momento nenhum aqui está falando que não preciso trabalhar, não preciso estudar, não. Sai Baba diz, na verdade, que a gente tem que fazer isso com muito afinco, né? Porque o trabalho na sociedade é um grande serviço, só que a gente tem que fazer isso com um sentimento diferente. Então, estar livre de apego ao transitório, estar desejoso de servir ao Senhor, né? Ter esse sentimento, esse desejo intenso de servir, de colocar o tempo da melhor forma possível. Ter conduta correta, ser caridoso e ter uma reputação imaculada. Olha só que interessante. Isso aqui é algo que eu acho magnífico, né? Uma coisa que a gente deve ter muito cuidado, aplicar, e a gente tem muitas chances no nosso dia a dia, isso no trabalho, eu acho principalmente, né? De ter esse cuidado. Sai Baba, ele fala muito sobre a questão da ética, da moral, né? Não aceitar suborno. São tantos exemplos claros que ele nos dá, e aqui ele fala a conduta correta e ter uma reputação imaculada. Aí ele continua aqui, não ter qualquer mancha em seu caráter. Não ter qualquer mancha em seu caráter. Então veja, né, o quão cuidadoso que o aspirante espiritual ele deve ser em relação a qualquer coisa que a gente faça, né? Porque uma flecha que a gente atira errado, uma palavra que a gente fala errado, isso vai ser uma mancha, né, no nosso caráter, na nossa vida, na nossa moral. Então, é um cuidado, uma reflexão que a gente deve estar o tempo todo fazendo e pensando. Por isso que é importante a gente estar em contato também com a mensagem do Mestre. É saber o que ele fala, como eu devo agir, como eu devo fazer. Então, veja. E aí, continuando aqui para concluir, estar plenamente contente. Esse aqui também é um outro ponto que Sai Baba fala muito. A gente tem que fazer tudo com alegria, né? Com a devoção. Porque a devoção, quem está em contato com Deus, está sempre feliz. Então, eu não vou vir aqui para o centro, obrigado. Eu tenho que ir. Eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia ir passear, não sei o quê. Mas não, é o sentimento de devoção. E quanto mais a gente está conectado com Deus, mais alegre, mais contente a gente vai estar. Por isso que é uma característica do devoto, do aspirante. Porque ele está em contato com o Senhor. E não existe nada na vida, nenhum prazer, nenhuma alegria superior de estar em contato com a bem-aventurança. Ser dotado de boas qualidades. Estar equipado com todas as virtudes. Estar equipado com os frutos do conhecimento. Ser maduro em sabedoria. Ter autocontrole. O autocontrole também, eu acho que, pelo menos para mim, aí eu coloco a minha experiência, é algo que eu tento estar muito atento, né? Porque o autocontrole é um exercício que não é fácil, né? Onde a gente quer, às vezes, explodir ou quer falar alguma coisa, aí a gente tem que lembrar, né? Justamente do que o mestre nos fala. Não, fale suave e docemente. Você quer gritar, você quer esbravejar, quer xingar, e Sai Baba fala, não, sempre agir e falar de maneira agradável. Então é um exercício diário, né? Mas onde a gente mais tem chance de colocar isso em prática é no nosso dia a dia. Então ter autocontrole. Paramentado com traços sociais recomendáveis, ter total humildade e submissão a Deus. E aí ele diz, se ele tiver essas virtudes, aí ele diz, vocês têm que lutar. Vocês não podem chegar ao topo sem esforço. Vocês não podem chegar ao topo sem esforço. Ou seja, tudo isso é um esforço diário. É uma concentração que a gente tem que ter. E aí, só para fechar, ele diz aqui, tenham fé na vitória final. Reúnam coragem e fé de onde quer que possam obtê-las. Não mantenham contato com pessoas que plantam as sementes do medo e da dúvida. Aí, mais uma vez, a associação, a importância de a gente estar com pessoas, né, com esse mesmo objetivo, porque a associação ela é muito perigosa, realmente. Né? Pessoas que, às vezes, não têm vício nenhum, se você está num grupo de pessoas que têm vício, você acaba desenvolvendo alguma coisa.
Então a gente tem que estar muito atento a isso, principalmente os jovens. Não mantenham contato com pessoas que plantam as sementes do medo e da dúvida. Guardem como um tesouro toda a confiança que obtiverem aqui. Nutram-na e protejam-na cuidadosamente. Os pequenos brotos devem ser bem cuidados e aguados. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje aqui. Que o Swami possa estar cada vez mais nos abençoando, nos guiando diariamente, nossa atividade diária, cotidiana. A gente possa enxergar cada vez mais a sua mão, os seus passos à nossa frente, e assim a gente possa viver de forma digna, né, de acordo com o que ele nos fala.